e não se levanta mais da cama. Bem assim a nossa fé. Tem muitas pessoas que estão cegas para Deus porque a fé está doente e Deus continua chamando, despertando, querendo dar saúde para a fé daquela pessoa, mas a pessoa fecha os olhos, o ouvido do coração e não é capaz de escutar a voz de Deus. Por isso, minha gente, que hoje o mundo está assim, de perna para o ar. E o Senhor falou lá em Mateus capítulo 24, do versículo 12 e 13, que ele diz: infelizmente, mesmo muitos dos meus escolhidos serão arrastados pelas ideologias do mal, pelas coisas do mundo. Por que Cristo falou isso? Porque Cristo bem sabia que no decorrer da caminhada, muitas pessoas teriam medo e muito mais ainda, teria pouca fé no seu nome e na grande proposta que ele veio, plantou, semeou e deixou no mundo para nós. Um certo dia, alguém falou assim, alguém que estava muito firme na fé e depois se desviou, né? Esse alguém ele foi responsável pela minha conversão na igreja. Quando eu entrei, aprendi com ele e um dia que eu estava bem firme, eu vi ele se afastar. E eu comecei a conversar com ele, não passar na cara, mas devolver com aquele zelo, com aquele amor, aquilo que um dia ele me ensinou. E ele falou o seguinte, pelo fato dele já ter assim uma caminhada mais, porque ele foi o meu catequista, ele chegou a dizer o seguinte: mas o Senhor disse lá em Mateus capítulo 24, versículo 12 e 13, que infelizmente chegará um dia em que muitos dos meus escolhidos, mesmo os escolhidos, irão se afastar. Aí eu disse, aí é que você, como catequista, você farrapou aí, né? Como fala o ditado, você vacilou. Por quê? Porque não é porque Cristo fez uma profecia que tem que se cumprir, não. Cristo falou a questão da profecia que infelizmente ia acontecer, porque ele bem sabia que muitos ia ter essa dificuldade e muitos iam se desviar do caminho, mas não que seria você. Se ele sabe, se Cristo faz uma profecia, diz que amanhã ou depois tem seminaristas que vão se desviar, tem que ser eu? Não. Porque nós temos um livre-arbítrio. Você sabe por que você está aqui. E se você não sabe ainda, mas você tem que saber por que você está aqui. Porque o amor de Deus se derreteu por você como um manteiga no fogo. Você coloca uma manteiga no fogo que se derrete sem medidas, se derrete tanto que a pintura faz consumir e aquela manteiga desaparece. Esse é o amor de Deus por nós. E esse amor foi provado enviando Jesus Cristo para morrer na cruz e para mostrar o grande caminho, que é o caminho da salvação. E infelizmente, muitas pessoas hoje, com esta fé doentia, o nosso tema é o quê? Fé e conversão, né? Se você tem uma fé curada, se você tem uma fé verdadeiramente em Deus, se você é uma pessoa que vive uma vida de oração, de sacramento, aí sim quer dizer que você já tem uma fé sadia. E esta fé, logicamente, já está dizendo, apontando uma vida de conversão. É por isso que a fé doentia, o que é que acontece? Para ter fé não precisa estar na igreja não, eu tenho fé em casa mesmo, né? Tem pessoas que, olha só como o nosso coração humano, muitas vezes, coloca desculpa na nossa frente para a gente não assumir um compromisso com Deus. E tem mais uma. E o compromisso que nós assumimos com Deus não é um favor que nós fazemos a Deus, é um favor que estamos fazendo para nós mesmos. Para nós mesmos. Porque o Senhor falou lá em Marcos capítulo 8, a partir do versículo 35, ele vai dizer o quê? Ai daquele que se envergonhar de mim, porque no dia do juízo final, o Filho do Homem vai se envergonhar dele também. E não é porque Cristo gosta de descontar as coisas como nós, é porque ele sabe que a única condição, a verdadeira condição para entrarmos no céu é o seu amor, porque foi ele que foi enviado pelo Pai para nos provar que nos ama. Por isso que quando o filho perguntou, mostra ao Pai, isso nos basta, Jesus disse, mas Felipe, tanto tempo que eu estou com você, e você ainda pede que eu mostre o Pai? Quem me vê, meu Pai? Olha aí. Então muitas vezes, aí a gente fala assim, eu tenho muita fé, mas não preciso estar na igreja direto. Eu rezo em casa do vizinho, e não sei o quê, eu tenho muita fé, mas não preciso estar em grupo de oração. Não precisa fazer parte de algum grupo. Você está se justificando, você está colocando a premissa de servir a Deus na igreja,
colocando na frente de uma verdadeira servidão ao Senhor. Ah, mas eu tenho fé e estou sempre na missa aos domingos. Mas tem pessoas que ainda acreditam muito na cura do espiritismo. Tem pessoas que não podem ver a cabeça doer, que vai pedir que alguém passe o ramo ali e faça aquelas orações que nós não temos nada contra. Mas infelizmente tem pessoas que, porque a gente não pode apontar assim, criticando e maltratando aquelas pessoas que têm esse estilo de vida. Mas se você tem Jesus Cristo que é vivo e ressuscitado, você não precisa procurar pescar em outros mares, se o Senhor te chamou para pescar aqui. Lembra daquela música? Junto a ti buscarei outro mar. Se você aprendeu de Jesus Cristo, ouviu a sua voz e você seguiu para pescar juntamente com Ele no lago que Ele te apontou, você não precisa estar colocando a fé em outras coisas. Tem pessoas, por que existe hoje muitas superstições? Né? Tem pessoas que algumas pessoas quando vão viajar, aí pega um galinho de arruda, coloca aqui no pé da orelha, coloca aqui, e tem pessoas que chegam na casa, tem um saco, aquelas gias de enfeite, coloca assim na porta, que dizem que é para quem entrar ali com uma olhada, com um olho grande, aí não passa da porta para dentro, porque aquele saco ali vai consumir. Não foi assim que Jesus ensinou, minha gente. Não foi assim. É por isso que eu digo que a nossa fé muitas vezes é uma fé doentia. E isso chama-se superstição. Você coloca a sua fé em um objeto, uma coisa que não tem vida. Aí Jesus Cristo olha para nós e ele recorda daquela passagem lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 16. Quente ou frio, morno eu vomito. É por isso que muitas vezes a gente vê, por mais que a gente reze, por mais que a gente pratique a caridade, mas a nossa vida não muda. Aí tem pessoas que se afastam da igreja, saem daquele grupo, a primeira coisa que faz é meter o cacete do grupo que fez parte, na igreja do padre, não sei o que, um monte de coisa, porque serviu a Deus, ajudou, mas não se deixou levar pelo amor de Deus, por Jesus Cristo. Então é preciso que nós tenhamos uma plena convicção da nossa fé. Sabedoria vai dizer o seguinte no capítulo 3, que por inveja do mal, a morte é em todo mundo, e confundiu todo o gênero humano, perverteu todo o gênero humano. E Jesus Cristo foi enviado justamente para resgatar a nossa fé. Marcos capítulo 9, versículo 23, tudo é possível para aqueles que creem. E o que é possível para nós? Sermos salvos e sermos embriagados pelo Espírito Santo de Deus, pelo vinho do Espírito Santo, como fala lá Pedro no seu discurso diante dos apóstolos, e assim a gente consumir este mundo pelo amor de Deus. Porque a tribulação, o pecado, as coisas do mundo tem se levantado com tanta violência que aí sim tem confundido muitas pessoas, até mesmo aquelas pessoas escolhidas. Por quê? Porque na medida que o mundo investe como um grande terremoto, como uma grande onda do mar sobre nós, estamos desarmados. Não estamos vigiando com a mesma astúcia que o mal tem negativamente, colocando sobre nós. Nós não temos este mesmo impulso, esta mesma força, agindo para o lado do bem, servindo e orando em nome do Senhor. Aí a gente recorda daquela passagem lá de Mateus capítulo 7. O homem que construiu sua casa sobre a rocha, e aquele coitadinho lá, aquele ingrato, aquele falta de fé, né? Aquele deixa a vida me levar, como diz a música, construiu a vida dele na areia, a casa dele na areia. A primeira oportunidade, a chuva levou. Aí a pergunta nesta noite para nós é: onde está construída a sua casa? Se é na rocha, naquela rocha que chama-se Jesus Cristo, que ao terceiro dia rolou aquela pedra e subiu aos céus para mostrar que nós somos de lá e não daqui. Se você tiver essa consciência, então nada de negativo vai ter força sobre você, porque você é templo de Deus,
Nós somos moradas do Espírito Santo e o Senhor nos criou com a sua graça para a eternidade. Somente os fracos, os pecadores, os ingratos, os idólatras é quem se conforma com as coisas deste mundo. Tem pessoas, minha gente, que tanto escuta a palavra, tanto que está na missa, tanto que comunga o corpo de Cristo, e ainda tem uma fé tão fria que na primeira dificuldade entrega os pontos. É isso que o mal quer. O mal bate palma quando você faz isso. Porque Jesus Cristo venceu a morte para te mostrar, para te dar a graça da vitória, e você muitas vezes, sabe o que você faz? Aquilo que Cristo falou lá em Mateus: jogar as pedras preciosas, as pérolas para os porcos. Não lanceis o que é sagrado para os porcos. Aquilo que é valioso em nossa vida, muitas vezes a gente se desvia, se distancia e não dá a importância. Por isso que o grande evangelho hoje tem uma proposta desafiante para nós. É uma proposta que muda a nossa vida. Pedro, cansado, fadigado, desanimado, e diz: Jesus, nós pescamos a noite toda, mas em reparação à tua palavra, vamos voltar de novo. Quantas vezes Jesus Cristo nos dá a oportunidade de pescarmos de novo, mas muitas vezes, ao invés de nós pescarmos em lugar que temos certeza que tem peixe, que é onde o Senhor indica, nós costumamos pescar nos mangues que tem muitas lamas. Nós vamos para lá, afundamos, não pegamos nada e saímos sujos de lama, a lama do pecado. É aquele relacionamento que você às vezes não está bem, você sabe que não é aquele, mas você insiste porque você muitas vezes gosta de sofrer. Quantas vezes na minha caminhada, muitas pessoas que me ajudaram pela igreja, no início, quando eu pensei em entrar no seminário: vá não, a história de padre já passou, e não sei o quê, vá não, você ficar sem casar, o Senhor falou na Bíblia que tem que casar e multiplicar, nada disso. O Senhor fala também lá em Mateus capítulo 19, que muitos são chamados à virgindade, à castidade, pelo reino dos céus. Tudo isso são propostas, muitas vezes, que as pessoas que não têm realmente este discernimento, esta comunhão profunda, esse aprofundamento no nome de Jesus e na grande proposta que Ele ofereceu para nós, muitas vezes vem querendo distanciar a nossa visão da palavra. E quando aparece uma pessoa assim, para distanciar você da palavra de Deus, é porque já está distanciado há muito tempo, ficou pelo caminho, deixou a barca lá amarrada e seguiu outro, e não foi Jesus Cristo. O importante é deixarmos a nossa barca, deixar a nossa vida velha, aquilo que nós trazemos conosco, e que nós possamos seguir Jesus Cristo. Porque se nós deixarmos aquilo que é nosso para não seguir Jesus Cristo, aquilo nos acompanha, mesmo que nós não percebamos. Aquilo nos acompanha, e quando se aproxima da gente, nos derruba, e a queda será maior. O nosso estado de vida será pior ainda do que aquele estado que nós vivíamos antes. Tem um santo muito interessante que fala assim, é São Jerônimo. Ele diz: aquele que se distancia da palavra de Deus está ao mesmo tempo se distanciando do Deus da palavra. E somente a palavra de Deus, quando você meditar com todo o seu coração, com toda a sua fé, somente a palavra de Deus é que vai te ajudar a ter o verdadeiro discernimento espiritual. Você terá um olhar espiritual e você terá o dom do discernimento e da sabedoria e tantos outros, para que você possa saber discernir aquilo que é bom e aquilo que não presta da sua vida e dos seus projetos. Então, que nós tenhamos esta grande convicção, que não foi à toa que você veio aqui. A gente vê que naquele tempo pessoas passavam de 2, 3 dias longe de casa, das famílias, para estar com Jesus. Jesus via a compaixão daquele povo. Jesus multiplicava os pães, não porque tinha muita gente,
Não porque ele queria mostrar que era Salvador. Muito pelo contrário. Antes de cada milagre, Jesus amava. Jesus, ele colocava de volta. Ele colocava de volta. Imagine uma coisa, um objeto que você tirou e você achava que nunca mais ia voltar para aquele lugar. Você sabia que tinha que voltar para lá, porque só tinha sentido se o lugar estivesse, aquele objeto estivesse lá naquele lugar. Jesus, antes de ele curar e fazer milagre, ele trazia de volta para o seu coração, para o coração daquele povo, e hoje ele traz para nós a consciência de filhos de Deus, de amados por Deus, de resgatados por Deus. Como é beleza, como é belo você sentir no seu coração a paz do Senhor e você se expressar como salmista, no capítulo Salmo 41, como a costa anseia pelas águas vivas, minha alma suspira por vós, ó meu Deus. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Santo Agostinho, quando ele compreendeu essa verdade, que ele passou boa parte da sua vida fazendo o que não presta na vida, no mundo afora, quando ele compreendeu, ele passou a dizer: quantas vezes procurei lá fora, o que sempre estava dentro de mim, e eu não conseguia compreender, que era o amor de Deus. A quem irei? A quem amo? Ó Deus, se eu te amo. Santo Agostinho passou a dizer isso. Então que nós tenhamos essa plena convicção e que a gente possa cada vez mais colocar a nossa vida em disposição de Deus. Muitas pessoas aí afora vivem procurando milagres, deixam o corpo de Cristo, deixam Jesus Eucarístico para estar em outras igrejas que negam muitas vezes a ressurreição de Jesus, negam a Nossa Senhora, os santos e tantas fontes católicas, teológicas que nós temos para o resgate e para a conservação da nossa fé. Porque essas pessoas muitas vezes só buscam ser curadas e pronto, só buscam aquela coisa passageira. Quando está na igreja católica que não consegue isso, se afasta. Por quê? Porque Jesus Cristo, ele quer que primeiramente você se reconheça que você é amado por Deus, que você é amada, que você tem valor. Porque aquilo que vem fácil, vai fácil. E quantas pessoas que vão para outros lugares, aí são curados lá, e a primeira decepção, sai dali, vai para outra, e fica assim, ó, para lá e para cá, sem rumo, e não volta mais para a igreja católica. A igreja que o próprio Jesus Cristo garantiu com o seu sangue. Por isso que você está aqui hoje, para que você possa ter mais firme esta verdade. Qual o valor que você tem? É o valor do sangue de Jesus Cristo. E se você não valoriza isso, se nós não valorizamos esta grande riqueza, para que viver? Se São Paulo diz, se Cristo não ressuscitou por nós, se não é verdade isso que a gente contempla, isso que a gente vive, vã seria a nossa fé. Então, que nós possamos fazer como Pedro. Olha, Senhor, diante das minhas dificuldades, diante de tantos nãos que recebi na vida, tropeços e quedas, em reparação, em favor, em respeito à tua voz, eu vou novamente. Aí cabe a você saber e colocar diante de Deus de onde você deve sair, o que é que você deve deixar de lado, como Pedro deixou, e para onde você deve pescar, lançar suas redes de novo. Porque Jesus Cristo, ele sempre esperou isso de nós. Não esperou outra coisa. Infelizmente, há muitas pessoas que pregam e colocam medo nas pessoas. Se você não seguir a Deus, você vai para o inferno, e não sei o quê, e Jesus Cristo vai ter vergonha de você e tal. Ele diz: o Filho do Homem vai ter vergonha de você diante dos anjos de Deus. Mas por quê? Porque aqui, durante a sua vida, se você não quiser este projeto de vida para você, e não é que Deus queira fazer isso, porque Ezequiel vai falar o seguinte, que Deus, ele chora, Deus, ele não se alegra com a perda de um pecador, não se alegra, ele chora, porque é isso que ele nos chama. Então, automaticamente, livremente você procura o bem ou o mal. Quando você se afasta do bem, logicamente, o mal ele vai conseguir atingir a pessoa livremente. Por isso que ele diz:
O único ingresso para você entrar na festa, que é o reino celestial, o único ingresso é o seguimento a Jesus. Se você